Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, o debate do Estado da Nação é sempre, em qualquer legislatura, um debate fundamental. Mas talvez este ano seja ainda mais importante. É este ano que fazemos a avaliação que o Governo presta contas da governação de 4 anos e meio. E sabemos que esta prestação de contas e que esta avaliação exigem, obviamente, um debate vivo e uma confrontação também ela viva. O que não é aceitável é que nestes momentos se perca a elevação deste mesmo debate, que quando se faz a avaliação de 4 anos e meio de governação do Partido Socialista, haja ministros que demonstram claramente que não sabem estar neste debate. E um ministro que não sabe estar num debate democrático não pode estar num debate democrático. Muito bem. Analisamos então aquilo que deve ser central para todos e para cada um dos portugueses. É se depois de 4 anos e meio de governação de maioria absoluta do Partido Socialista, estamos mais ou menos capazes de, no presente, auxiliar tantos portugueses que passam por tantas dificuldades, que sentem a insegurança da crise que estamos a viver. Mas avaliamos também se estamos mais ou menos capazes de enfrentar todos os desafios que o futuro reserva ao país. E o discurso que o Sr. Primeiro-Ministro aqui fez é significativo e eu creio que a todos os títulos lamentável. O Sr. Primeiro-Ministro vem-nos aqui dizer que a situação de crise social e económica que o país vive hoje foi importado. Há uma crise que veio lá de fora e o Partido Socialista nunca teve qualquer responsabilidade, nem seguiu de forma absolutamente entusiástica ou subserviente o mesmo modelo económico e de estruturação financeira que nos conduziu exatamente a esta crise. Aliás, porque de resto, anterior a esta crise, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nos vem dizer é que todas as políticas eram absolutamente extraordinárias e à prova de bala. Como se os portugueses não soubessem que a crise anterior à crise que agora estamos a viver era tão má como aquela que neste momento o país atravessa. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que vai ter que refazer o seu lema de campanha. Hoje, a maioria dos portugueses sabe que a política do PS é a política que agrava a crise e por isso são tantos os portugueses que hoje combatem a política do Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, queria fazer-lhe alguns comentários sobre aquilo que são os aspectos estratégicos do que deve ser uma governação socialista. Aquilo que é a capacidade de gizar políticas que tenham em conta um objetivo estratégico, que é a igualdade de oportunidades. E queria falar-lhe sobre 2 matérias centrais, política de educação e todos os aspectos laborais que assolam hoje as novas gerações. Não me vai certamente querer dizer que a culpa do caos em que ficou o setor da educação é a culpa da crise que foi importada. Certamente não tentará esse artifício. Até porque, quando olhamos para o setor da educação, tem que convir, Sr. Primeiro-Ministro, que deixou este setor feito em cacos. Há expectativas absolutamente frustradas, promessas por cumprir e toda uma classe profissional zangada e indignada com a forma com que o Governo tratou os professores. Aliás, o Governo achou que era possível dar a ilusão de uma reforma educativa sem nunca trabalhar sobre o necessário investimento no setor da educação. E foi por isso que gastou 4 anos e meio num conjunto de guerras absolutamente absurdas, construindo um modelo de avaliação que não tem hoje qualquer credibilidade, espartilhando a carreira dos professores sem qualquer utilidade nem prestação àquilo que é a qualidade do sistema educativo, mas vale a pena então perguntar que resultados é que temos. E vamos ver quais eram as promessas. Com certeza não vai cair na diferença semântica do que eram promessas e do que eram objetivos. Os portugueses podem aceitar dificuldades, não aceitam é aquilo que são truques de retórica. Dizia no seu programa de governo as metas principais que pretendemos atingir no final da legislatura, agora mesmo, são 100% de crianças com 5 anos de idade a frequentar a educação de infância. Este objetivo está cumprido? Não, não está cumprido. Curiosamente, entrou alguns dias atrás legislação no sentido de caminhar para o objetivo dos 100%. Ou seja, os senhores deixam para a próxima legislatura, para o próximo governo, a responsabilidade de cumprir a promessa que os senhores tinham assumido.
Tinham também feito a mesma coisa em relação à frequência de ensino e formação até aos 18 anos de idade. Só agora, em final de legislatura, é que vamos discutir o alargamento da escolaridade obrigatória para os 18 anos. Mas descobrimos outras coisas mais preocupantes. É que o Partido Socialista está disposto, hoje, em 2009, a aceitar que jovens de 14 e de 15 anos possam trabalhar ao domicílio se tiverem terminado a escolaridade obrigatória dos 9. E esta situação vai se prolongar durante mais alguns anos, enquanto a escolaridade obrigatória não entrar em vigor para a geração que está agora a entrar no 8º ano. Mais do que isso, descobrimos na Comissão de Educação que haverá com esta nova legislação da escolaridade obrigatória jovens que, por terem chumbado um ano nesses 12 anos de percurso, não terão assegurada a gratuitidade da frequência dos 12 anos de escolaridade. Pergunto-lhe por outras coisas, como, por exemplo, a questão do abandono escolar. Tem sido uma matéria em que o Governo tem feito uma festa. Sabemos que nestes 4 anos e meio de governação houve uma diminuição de 3% na taxa de abandono escolar. Não quero desvalorizar, mas queria-lhe dar a entender que se andarmos a este ritmo, dentro de 32 anos, chegaremos a uma taxa de 10% de abandono escolar. Eu já não comparo com países como a Eslovénia, que têm taxas de 4,3%. Pergunto apenas porque é que nesta legislatura o Governo não escolheu como matéria prioritária em matéria de educação combater o abandono escolar. E foram estas as propostas que o Bloco de Esquerda fez em matéria de educação. Permitir manuais escolares gratuitos para todos os estudantes da escolaridade obrigatória. Permitir equipas de combate ao abandono escolar dedicadas aos alunos que estão em risco de abandono escolar. E todas as questões relacionadas com o ensino superior. Sabemos hoje que muitos jovens não fazem os 5 anos de formação superior porque as propinas ficaram a um nível absolutamente exorbitante. E, portanto, esta é a história do Partido Socialista em matéria de educação. Mais dificuldades, promessas por cumprir e guerras absolutamente absurdas. No final desta educação, o que é que sobra às novas gerações? Precariedade. Foi essa a escolha do Partido Socialista em matéria de Código Laboral. Foi votar as novas gerações a uma absoluta insegurança em matéria laboral do seu futuro, e essa é uma escolha societária que eu creio que os portugueses não vão esquecer. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, só lhe posso dizer, os senhores falharam, os senhores hoje sabem que falharam, e é por isso mesmo que de vez em quando perdem a cabeça. Muito obrigada.